A paz, meus irmãos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que eu creio que, se em algum vídeo ficou transparecido, que quando você segue Jesus, quando você se converte verdadeiramente para o Senhor, você não vai mais ter sofrimento. Gente, quando eu falei isso, eu quis dizer em relação ao sofrimento do mundo, em relação ao sofrimento da depressão, da ansiedade, o sofrimento do vício, vício da prostituição, vício do álcool, vício das drogas, qualquer vício. Sabe, esse sofrimento, quando você realmente se converte para Jesus, você não tem mais. Porque como você vai ser verdadeiramente de Jesus e você fica depressivo, você fica triste, você não se alegra no Senhor? Esse é o tipo de sofrimento que, quando você se converte verdadeiramente para o Senhor, você não tem mais. Agora, claro, meus amigos, claro, meus irmãos, que quando a gente se converte, outros sofrimentos, a cruz, nós precisamos carregar, sabe? Nós precisamos passar por enfermidade, nós precisamos passar pelo deserto, nós precisamos passar por perseguições, porque na própria palavra de Deus vem dizendo isso, que muitas tribulações devemos passar. Paulo, quando ele envia a carta para os romanos, ele diz que nós devemos agradecer, nos gloriarmos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação fortalece a nossa fé. A tribulação aumenta mais a intimidade com o nosso Pai. Então se alegre. Eu me alegro. Antes eu não entendia isso. Antes, quando eu passava por uma dificuldade, eu murmurava, eu reclamava com Deus. Mas hoje não. Eu agradeço, eu glorifico o seu nome, porque é através da dificuldade que eu posso ver o agir de Deus na minha vida. Nosso Deus é um Deus do impossível. Como é que nós temos um Deus do impossível e se a gente não passa por o impossível para Deus agir? Como é que nós temos um Deus que nos exalta na humilhação e nós não devemos nos humilhar? Como é que nós temos que bater a porta para a porta se abrir se a porta não estiver fechada? Me diga, meu irmão, não existe. Então, se você acredita que seguindo a Deus não vai ter mais sofrimento, vai ser só paz e amor, você está enganado. Pelo contrário, vai ter cruz, e cruz pesada. Mas isso não vai nos entristecer. Isso não vai baixar nossa cabeça de jeito nenhum. Pelo contrário, nós nos alegramos mais. Os verdadeiros cristãos se alegram mais no sofrimento, porque é no sofrimento que a gente consegue ver o poder de Deus na nossa vida. É no sofrimento que a gente sente a mão de Deus sobre nossa vida. Então, meu irmão, se alegre no sofrimento no deserto que Deus providencia para você. E hoje a palavra que eu gostaria de partilhar com vocês é justamente a palavra onde Jesus foi conduzido para o deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Então, se o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, imagine nós. Então se alegre. A palavra que eu gostaria de meditar com vocês é Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e no Espírito ele conduzido pelo deserto. E no Espírito era conduzido pelo deserto. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Durante 40 dias era tentado pelo diabo. Nesses dias Jesus não comeu nada. Passados esses dias teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não vive só de pão. Então o diabo levou Jesus a um lugar alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. E o diabo lhe disse: eu te darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque ela foi dada a mim, e eu a dou a quem eu quiser. Se te ajoelhares diante de mim, toda ela será tua.
Jesus lhe respondeu, está escrito, adore somente ao Senhor seu Deus, e somente a ele preste culto. E o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, pois está escrito, Deus ordenará seus anjos a teu respeito, para que te protejam, e também eles te carregarão nas mãos, para que teu pé não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, foi dito, não tente o Senhor seu Deus. Quando acabou todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Amém? Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Gente, não tem bênção sem Deus modelar o nosso coração. Sabe, Deus, ele não prepara a promessa, ele prepara nós para recebermos a promessa. Amém? Nós temos que ser moldados por Deus. A gente precisa passar por deserto para que nossa fé seja edificada, sabe? A fé precisa passar por constantes ensinamentos, constantes provas, sabe? É muito fácil glorificar o nome de Deus na abundância, na paz. É difícil glorificar o nome de Deus na dificuldade. É difícil você dar graças a Deus no sofrimento, da enfermidade, da perda, do luto. Sabe, isso é difícil. Na perseguição é difícil. Mas Deus quer que a gente agradeça a Ele em todas as situações. Tanto nas situações boas, quanto nas situações ruins. E você deve colocar no seu coração que para Deus nos exaltar, a gente precisa se humilhar. A gente precisa passar por humilhações para que nosso Deus nos exalte. Para que Deus seja um Deus do impossível, na nossa vida deve acontecer coisas que ninguém consegue resolver, só Deus, sabe? Para você ganhar a terra prometida, você precisa ser conduzido pelo deserto, para que seu coração seja moldado por Deus, para você estar preparado para receber a bênção do Senhor. Então, não pense que você, seguindo a Deus, seguindo a Jesus, sua vida vai ser um mar de rosa. Você vai passar por paz, por bonança, de jeito nenhum, Tome tua cruz e siga-me, pegue tua cruz. Jesus já disse que se alguém quiser me seguir, abandone tudo, perca a vida, pegue a cruz e me siga. A cruz é nosso sofrimento e nós não nos ficamos menos agradecidos a Deus não, pelo sofrimento, pelo contrário. Nós agradecemos, porque é no sofrimento que a gente consegue ver o agir de Deus e cada vez mais nos edificar na fé, na verdadeira fé cristã, em Deus. Então, que Deus ele possa fortalecer sua vida, seu coração, sabe? Fortalecer a fé. Peça, Deus, fortalece a minha fé, para que eu consiga, Senhor Jesus, mesmo na dificuldade, mesmo no sofrimento, dar graças ao Senhor, agradecer, ter um coração grato.